Bom dia, queridos. Quero ler um texto que um dos pregadores da nossa página fez. Ele é uma pessoa extremamente abençoada pelo Espírito Santo de Deus, um homem que verdadeiramente faz obra de Deus. E ele fez um texto muito interessante e pediu para que a gente estivesse aqui ensinando a vocês. Então ele diz, porque o diabo, ele te faz uma pergunta, por que o diabo sempre diz, não julgueis? E aí ele começa o texto. Guardem uma coisa, sempre que você for pregar o evangelho fiel de Deus, o evangelho que condena as obras do inferno abertamente, o diabo sempre citará a Bíblia de maneira distorcida, dizendo que você não deve julgar para não ser julgado. E por que o diabo faz isso? Porque assim os servos fracos na fé e mortos ficam calados e não denunciam o pecado e nem condenam o pecado abertamente, como a palavra de Deus ensinou. E assim, as almas não serão libertas e continuarão no erro por não conhecer a verdade que Cristo ensinou. Então que ninguém os engane. O diabo é tão astuto que ele conhece a Bíblia e usa a Bíblia contra a Bíblia. E aonde que está a prova do que eu estou te falando? Aonde está escrito que o diabo usa a Bíblia contra a Bíblia? A prova disso é que ele pregou a Bíblia de maneira distorcida para o próprio Senhor Jesus Cristo, no livro de Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4. Podem ler. Nessa passagem, o diabo usou o Salmo 91 de forma errônea para induzir Jesus ao erro, dizendo, pule, pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Porém, Jesus não aceitou a falsa interpretação da verdade que foi dada pelo diabo, pois Jesus conhecia a interpretação correta da palavra de Deus e por isso Jesus combateu a pregação errada do diabo, também usando a Bíblia, e por isso Jesus disse, também está escrito, não porás à prova o Senhor teu Deus. Então atentem bem para o também está escrito e percebam que Jesus citou a Bíblia para vencer o diabo, pois Jesus conhecia toda a Escritura. E por isso ele não foi vencido pela falsa interpretação que o diabo deu na Escritura. Então essa lição, ela nos ensina hoje que o diabo também conhece e prega a Bíblia, só que de uma maneira distorcida, para induzir as almas ao erro e à morte. Essa lição ela nos ensina que há dois evangelhos sendo pregados por aí. O evangelho pregado pelo Espírito de Deus e o evangelho pregado pelo Espírito do diabo, que é o evangelho distorcido e anátema, descrito em Gálatas capítulo 1, versículo 8, e que Deus mandou nós não aceitarmos. Por isso Deus ensina em João capítulo 4 que não devemos dar ouvidos a todo espírito, mas provar se a mensagem que estamos ouvindo provém ou não do Espírito de Deus. E como nós fazemos isso? É preciso ter uma vida de intimidade com Deus, uma vida de orações, leitura e obediência à palavra do Senhor, para que assim Deus dê a graça do Espírito da verdade sobre nós. E assim, esse Espírito da verdade, que é o próprio Cristo, nos dê discernimento, nos ensinando todas as coisas e nos fazendo também discernir a verdade. Pois assim está escrito em 2 João, capítulo 2 de João, versículo 27. Ele nos ensina também sobre a oportunidade de conhecer todas as Escrituras, todos os textos da Escritura Sagrada, para que nós não sejamos enganados pelo evangelho do diabo. O não julgueis de Mateus capítulo 7, citado pelos crentes, é uma passagem distorcida e faz parte do evangelho amaldiçoado do diabo. Mas então qual é o verdadeiro significado do não julgueis de Mateus 7? No contexto da passagem de Mateus 7, Jesus diz que não é errado julgar, mas que é errado o julgamento hipócrita. Julgamento o qual eu te julgo por um erro, quando eu também estou no mesmo erro, ou pior do que o erro que eu acusei o meu irmão. Por isso, na mesma passagem, Jesus diz, porque tu dirás ao teu irmão, tira a trave do teu olho, quando tens uma trave no teu? Seu hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho. Corrija primeiro o seu erro, e então tu verás bem para tirar a trave do olho do teu irmão. Então tu poderás corrigir o erro do teu irmão. Vocês podem ler, é muito claro. Não devemos julgar alguém por um erro, sendo que se é que nós cometemos esse mesmo erro, pois Deus conhece os nossos corações. Isso está escrito no Salmo 119. E a palavra de Deus nos ensina. Queridos,
é necessário que possamos refletir sobre o que estamos ouvindo nesse momento. Eu quero que você reflita. Eu vou ficar calado durante alguns segundos para que você reflita sobre tudo isso que foi dito. E eu vou falar mais. Então reflita. Mantenha o seu pensamento em Cristo e reflita sobre o que você entendeu, para que não haja muita informação e o que está sendo dito não se perca. Então você pensou bem sobre o que foi dito? Então você pense, porque a palavra de Deus nos ensina que nós devemos julgar conforme a reta justiça. O que é julgar conforme a reta justiça? É julgar conforme a vontade de Deus, porque a base do trono de Deus é justiça e retidão. O Salmo 89 nos ensina isso. Julgar com justiça é usar abertamente. Se não vivermos mais no erro, ou seja, no pecado, nós somos novas criaturas, que obedecemos e seguimos a palavra de Deus. Não só podemos, como devemos julgar conforme a reta justiça e mostrar ao pecador o caminho correto, para que assim a alma pecadora dele possa ser liberta por meio do conhecimento da verdade. Pois isso está escrito em Efésios 5:11, que nós não devemos nem mesmo nos comunicar com as obras infrutíferas das trevas, mas antes devemos condená-las abertamente, para que as obras das trevas elas sejam manifestas e todos vejam que isso é um erro diante de Deus. E que obras infrutíferas das trevas são essas? Você deve estar se perguntando. As obras das trevas que Deus mandou que nós evitássemos está em Gálatas 5 e Apocalipse 22. Anote, abra sua Bíblia e estude. Lembre-se que eu sou apenas um irmão, eu não sou um pastor. Eu sou uma pessoa a te ajudar a entender as Escrituras. Eu sou como Filipe agiu pelo eunuco. Eu não sou o seu pastor, porque só há um pastor de acordo com a Bíblia e esse é o Cristo. Se você não tem a responsabilidade de assumir o seu relacionamento com Deus e estudar a palavra de Deus, então você está se enganando. Você é um mero seguidor de pastor. E aquele que segue pastores, ele certamente perecerá, porque ele não quis ouvir e abrir a palavra de Deus para poder estudar. E Deus disse mais no livro de Ezequiel, capítulo 3. Deus ensinou que se nós não avisarmos ao ímpio que ele não se desvie do mau caminho que ele segue, ele irá morrer. E se esse ímpio morrer no mau caminho, ou seja, no pecado que ele está, ele morrerá. Mas Deus cobrará o sangue desse ímpio da nossa mão, pois nós não avisamos a esse ímpio que ele ia morrer. Então aqui na página nós pregamos para vocês dia e noite sobre as coisas que são certas e sobre as coisas que são erradas. Nós alertamos vocês dia e noite para que vocês não morram, porque o dia que vocês prestarem conta diante de Deus, o sangue de vocês será lavado de nossas mãos, porque nós instruímos vocês com toda a verdade. Aqui não houve pregação tendenciosa. A nossa missão aqui é avisar. Porém, se nós avisarmos a vocês para que vocês se desviem do caminho mau, e se vocês morram, e se você não quiser ouvir o que nós estamos dizendo, nós limparemos o seu sangue das nossas mãos. Porque eu tenho uma responsabilidade muito grande com vocês de poder estar instruindo vocês acerca daquilo que é certo, daquilo que é errado, porque Deus vai me cobrar. Deus vai dizer: Atalaia, eu te chamei porque tu não os avisastes. Porque tu não dissestes, Atalaia de Deus. Porque tu não os instruístes. Por causa da sua falta de zelo com a minha obra, eles morreram e eu vou cobrar o sangue deles da sua mão. Então isso eu não vou ouvir porque eu tenho falado muito com vocês. Então perceba que se nós não julgarmos e não condenarmos as obras infrutíferas das trevas abertamente, nós, pregadores, é que vamos arder no inferno. E eu não quero arder no inferno por não. Eu não quero arder no inferno mesmo, por isso eu não me canso de falar a palavra de Deus para vocês. Então sejam sensatos, aprendam a estudar toda a Escritura para que possam conhecer todo o conselho de Deus e assim não ser enganado pelas astutas ciladas do diabo, como já lemos acima, como já falamos anteriormente. Ele conhece profundamente a Bíblia, porém Satanás usa a Bíblia para a morte e para o erro, usando a boca desses malditos religiosos, que são seus servos transfigurados e ministros de justiça, conforme está escrito na palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 11. Evite os religiosos porque eles são pedras de tropeços para si mesmo e para os outros,
pois permanecem no erro e ainda tentam calar o servo de Deus fiel que quer condenar o pecado abertamente. Porém, quem realmente maneja bem a espada do Espírito e conhece a palavra de Deus, jamais cairá nesse laço de maldição. Então, resumindo, quero que vocês guardem o seguinte: jamais repitam o não julgueis sem entender aquilo que você está falando. Jamais se cale frente ao pecado quando vocês ouvirem não julgueis, não julgueis, porque aquele que se cala, ele é um servo negligente que não conhece a palavra de Deus, tem boca, mas não fala, e não vai estar condenando as obras infrutíferas das trevas, não estará fazendo a vontade de Deus, não estará pregando o evangelho de Deus, mas pregando o evangelho para agradar os homens, mas somente Deus sonda os nossos corações. Se nós estivermos pregando para agradar os homens, nós não seremos servos de Cristo. Sejam fortes e corajosos. Até quando essas almas serão mortas por você permanecer calado? Muitas almas estão morrendo justamente porque você não abre a sua boca e tem aceitado esse não julgueis. Então não se cala em frente ao pecado, nem ao defender a verdade de Deus, pois quem prega o evangelho morno e agradável, ele não agrada a Deus. Cristo avisou que aquele que não for quente nem frio, ele será vomitado da boca de Deus, direto para o fogo do inferno, como ensina Apocalipse 3. Então, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu espero que vocês tenham entendido que nós devemos julgar sim conforme a resta da justiça, mas que nós não podemos julgar o próximo pelos próprios erros que nós cometemos. Nós devemos avisar as pessoas acerca de seus pecados para que elas se convertam do seu caminho errado. Porque nós, antes de pregarmos para você, estamos limpando as suas mãos, as nossas próprias mãos, do sangue de vocês. Porque se eu não anunciar para vocês toda a verdade, eu vou para o inferno. E esses pastores de igreja, eles fazem exatamente isso. Eles anunciam aquilo que é agradável a vocês, eles não têm temor a Deus, por isso Deus os precipitará no inferno. Hoje você pode não acreditar nessas palavras que eu estou te dizendo, mas em breve você estará diante de Deus, sendo julgado e salvo ou condenado. A porta da salvação é estreita. Lembre-se disso. A porta da condenação é larga. Nunca se esqueça disso. Então julgue. Julgue conforme a reta justiça. Pratique a palavra de Deus para que você receba a autoridade santa de poder condenar abertamente todas as obras infrutíferas do inferno e assim deixar claro e manifesto aos olhos de todos aquela que é a vontade de Deus, aquilo que Deus quer e aquilo que Deus não quer. E todo aquele que disser não julgueis, que ele seja condenado em nome de Jesus. Pois essa pessoa que diz isso é uma pessoa defensora das obras das trevas, que quer calar o servo de Deus e perpetuar o pecado no coração do pecador, porque assim esse pecador, ele irá caminhar rumo ao inferno. Então vocês estão mais do que avisados. Agora cabe a você fazer a sua escolha. Peço que vocês compartilhem essa mensagem. Esse texto que eu li foi um texto do irmão da página. E continuem acompanhando a página. Marquem seus familiares, marquem seus amigos. Compartilhe essas mensagens caso essa mensagem tenha tocado seu coração. E acima de tudo, leia a Bíblia, anote os versículos, ouça as pregações que fizemos hoje. Fizemos mais de 4 pregações. Todos os dias faremos pregações, sempre que possível estaremos aqui. Então anote os versículos e estude a palavra de Deus. Porque não adianta você crer em mim, porque você precisa crer naquilo que está escrito. Porque quem crê no Evangelho será salvo, e quem não crê já está condenado. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.